ali bastante tempo, várias páginas ele dedica a mostrar como houve mais de 200 atendimentos médicos, para ser específica, foram 206 atendimentos médicos a Jair Bolsonaro no período em que ele ficou na Papudinha. São 3 atendimentos médicos por dia, né? O ministro faz questão de dizer, inclusive, que a unidade onde está Jair Messias Bolsonaro tem 64 metros quadrados, quase 65 metros quadrados, 54,76 metros cobertos, 10,7 metros de área aberta. O ministro faz questão de ressaltar e de transcrever, de colocar na decisão os relatórios médicos que eram feitos diariamente pela equipe multidisciplinar que atendia o ex-presidente Jair Bolsonaro na Papudinha todos os dias. E em determinado momento, tá aí ó, na nossa tela, estava olhando aqui para o ladinho, em determinado momento o ministro diz o seguinte, né? Ele fala que dificilmente, eu vou buscar pela palavra aqui que fica mais fácil, e aí canto a página aqui pro nosso time, tá na página 31, tá? Olha o que diz o ministro Alexandre de Moraes, ele fala: o procedimento estabelecido para garantir a saúde e a dignidade do custodiado Jair Messias Bolsonaro foi extremamente eficiente. Vou jogar para você uma reflexão, Douglas, que eu achei interessante, né? De você ver como eles enchem a boca para falar dos detalhes da, aspas, prisão domiciliar do Bolsonaro. Todos esses detalhes são invencionice. Todos esses detalhes são ilegais. Não existe, Marcília falou muito bem já, não existe armadilha na forma de prisão humanitária. Todos os requisitos que foram colocados lá são para, a qualquer momento, sob qualquer pretexto, jogar o Bolsonaro de volta na cadeia, no mesmo lugar que gerou as condições que complicaram a saúde dele e colocaram a vida dele em risco, e colocam a vida dele em risco. Douglas. É impressionante como acontece com a imprensa esse lapso de memória, essa questão envolvendo essa amnésia temporária com relação ao Alexandre de Moraes. Tudo aquilo que ele fez sobre o Banco Master, agora, de repente, o Alexandre de Moraes ele virou um herói nacional. E essa tentativa da Daniela Lima de impor na cabeça das pessoas de que Jair Bolsonaro, na verdade, estava sendo bem tratado, que olha só como Alexandre de Moraes ele dedicou páginas do processo para mostrar como a prisão onde ele estava, na verdade, era um condomínio maravilhoso, com não sei quantos metros quadrados, um apartamento, uma coisa assim extremamente chique para que Bolsonaro pudesse ficar muito bem acomodado. Meu parceiro, a gente está falando de uma pessoa que sequer deveria estar presa. A gente está falando de uma pessoa que não deveria estar na Papudinha. Então, quando eles tentam romantizar o assunto no sentido de, olha, Bolsonaro sempre foi muito bem tratado, acontece que Bolsonaro não deveria estar nessas condições. Eles tentam tirar o foco principal da questão, né, que é justamente o debate sobre Jair Bolsonaro, ele não deveria estar na cadeia. E eles focam nisso. Não, olha só como ele está sendo bem tratado. Olha, mas apesar disso, apesar dele ter todos esses benefícios, apesar dele ser bem tratado aqui no sistema prisional, o Alexandre de Moraes, através do seu beneplácito, como ele é uma pessoa boa e maravilhosa, ele concedeu uma prisão humanitária temporária, que eu não sei o que é isso, ninguém sabe até hoje, até agora ninguém consegue explicar o que é uma prisão humanitária temporária, porque o Bolsonaro ele já foi condenado, portanto, a prisão dele não pode ser uma prisão temporária, porque já foi condenado, ele tem lá um tempo estipulado de condenação, para ficar simplesmente criando caso em cima de uma narrativa falsa de que ele está sendo bem tratado, e agora o Alexandre de Moraes é novamente o herói da pátria que está sendo beneficiando Jair Bolsonaro. Essa é a imagem que a imprensa quer pintar, essa é a imagem que a imprensa quer trazer a respeito do carrasco de Jair Bolsonaro, que não tem nada de bonzinho, que não tem nada de limpinho, muito pelo contrário, é uma pessoa que afundou o Brasil em um dos maiores escândalos de corrupção que nós estamos vendo e que ainda não acabou, que eu tenho certeza absoluta que o nome de Alexandre de Moraes vai voltar a ser dito com relação aos escândalos do Banco Master. E eu digo mais, para encerrar, Marco, isso foi devidamente planejado por Alexandre de Moraes para tentar limpar a barra dele, para que justamente esse tipo de efeito aí acontecesse na imprensa, para que a Daniela Lima, que outrora estava falando que o Alexandre de Moraes às vezes acaba passando dos limites, voltasse a lamber. Então é basicamente isso que ele queria, e agora ele está conseguindo por intermédio dessa imprensa estatizada, Marco.
Exactly, my friend. E tem outra questão aqui que eu vou citar para vocês. Para quem não leu a decisão, eu vou só jogar aqui alguns pontos importantes, tá? Só para atualizar vocês sobre o escárnio e a aberração que é. A gente tem um trecho da decisão aqui, eu não consigo ler, mas eu vou jogar os bullets que a gente tem separados. Foi concedida prisão domiciliar por 90 dias. Não existe isso em lei. Inventou, tá tirando sarro da nossa cara. Você que é processualista, você que trabalha com direito penal, sinta-se um otário, porque o Moraes inventou uma prisão de 90 dias humanitária. Isso irradia para o sistema, tá? Tudo que está acontecendo irradia para o sistema, vira precedente, é citado por outros juízes, por outros desembargadores, por corrupto, por bandido, por vagabundo, que vai usar os subterfúgios que eles estão colocando aqui. Determinou o uso obrigatório de tornozeleira eletrônica com monitoramento constante dos deslocamentos. Tem mais coisa. Impôs proibição total de uso de redes sociais, inclusive por intermédio de terceiros, além de veto a gravações de vídeos ou áudios. Estabeleceu proibição de comunicação externa a qualquer celular, telefone ou qualquer meio de contato com o exterior. Fixou restrição severa de visitas, limitadas basicamente a familiares, advogados e equipe médica, com controle e fiscalização. Aqui é o pulo do gato. Visita política tá proibida pelo Moraes. Da onde ele tirou isso? Pode visitar. Visita política não pode desde quando? Então, assim, monitoramento policial e regras adicionais, como relatórios médicos periódicos e possibilidade de revogação da domiciliar em caso de descumprimento. De novo, tudo uma historinha contada e a galera da CNN estava dando suporte para isso. Eles estavam tratando o Bolsonaro como se fosse um cara que tentou fugir umas 10 vezes, como se fosse o Beiramar, Fernandinho Beiramar. O cara que tenta fugir, nem sei se o Beiramar tentou fugir, mas eles tratam como se fosse um Beiramar o Bolsonaro. Eles falam do Bolsonaro, o tom que eles usam é como se eles estivessem falando de um narcotraficante que quis fugir do país e que quer fugir do país a qualquer momento. É um negócio assim de outra galáxia, pessoal. E aí, esse direito penal, hein, Esther? É muito mais rígido do que Vou dar um exemplo, Oruan, que tem conexões claras com o Comando Vermelho, tá foragido, sem tornozeleira eletrônica. Ele literalmente arrancou a tornozeleira, a mãe dele agora tá com mandado de prisão. E assim, é gente que literalmente, né, faz barricada em favela, que tem conexão com quem faz esse tipo de coisa e tá mais rígido do que gente do narcotráfico. Mas tem um outro ponto aqui que a gente precisa tratar, que é assim... Essas 200 e tantas visitas médicas que citam a prova clara e inequívoca que Jair Bolsonaro sequer deveria estar preso em regime fechado. Então, assim, não adianta tentar fazer uma retórica, sabe? Que não cola. As 200 e tantas visitas médicas seguida de uma ida para a UTI, que o cara teve uma broncoaspiração e por um milagre sobreviveu, é a prova inequívoca de que Jair Bolsonaro sequer deveria estar em regime fechado. Bom, ele sequer devia estar preso, essa é a primeira coisa. Ele é um preso político, tá?